Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Antes de mais nada, quero convidar a você que ainda não está inscrito no meu canal, que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Isso é muito importante, faz com que o canal cresça e eu possa sempre estar trazendo uma matemática boa e de qualidade para vocês. Bom, na aula de hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre funções, eu venho trazer a parte teórica do que vem a ser uma função crescente e uma função o quê? Decrescente. E alguns exemplos como você já está acostumado. Então, eu quero desejar a você uma boa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário e no final compartilhe e curta o vídeo, ok? Um grande abraço para você! Bom, pessoal, tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá para mais um conceito sobre funções. Neste caso, a gente vai trabalhar as funções crescentes e as funções decrescentes, tá bom? É um conceito bastante simples, assim, em termos de gráfico. Quando você tem um gráfico, você consegue identificar quando uma função é crescente ou decrescente. Porém, se você tiver, vamos dizer assim, a regra só de uma função, fica um pouco mais difícil de você deduzir se aquela função ela é crescente ou decrescente. Primeira coisa, vamos para a nossa definição. A definição de função ser crescente é a seguinte, ó. Uma função é chamada crescente em um intervalo, ou seja, em um pedaço ou na reta inteira, se x1 for menor que x2 e a imagem do x1 também for o quê? Menor do que o x2, tá certo? É isso que a gente tem, esse é o conceito de função crescente. A decrescente vai acontecer o contrário, se você fizer o seguinte, ó, x1 for o quê? Menor que o x2, porém, a f de x1 for o quê? Maior que a f de x2. Observe que aqui você vai inverter, ó, tem uma inversão aqui, ó. Então, você vai o quê? Inverter o sinal. Então, olha só, por exemplo, para que vocês percebam que é bem simples, aqui, ó. Vou pegar essa parte pontilhada, esse daqui seria, por exemplo, o meu x1 e aqui seria o meu x2. Lembrando que aqui no caso seria a minha função f. Vou até o gráfico da minha função, aí o valor que eu obtenho no eixo y é quem? É o f desse cara que eu usei. Se eu usei o x1, ele é o f do x1. Se eu pego o x2, vou até o gráfico, encontro o seu representante lá no eixo y. Esse cara que eu encontro seria quem? O f do x2. Olha aqui, se você perceber, este comprimento inteiro aqui é quem? É o f do x1. Este comprimento inteiro aqui é quem? É o f do x2. Então, pessoal, o que você tinha aqui? Ó? x1 era menor que x2, e o que aconteceu? A imagem do x1 continuou sendo menor que a imagem de quem? Do x2. E se você ver, é o que a gente chama de função o quê? Função crescente. Então, por exemplo, entre esse intervalinho aqui, que eu vou chamar de A até B, a minha função ela é crescente, é isso que a gente tem. Então, quando você tem o gráfico, fica simples de você entender se ela função é crescente. É quando a ideia de ela estar aumentando da esquerda para o quê? Para a direita. Então, da esquerda para a direita, a minha função está aumentando, os valores de y estão aumentando. Porque é como se você pensasse o seguinte, ó, o x, quando eu pego ele para a direita, aqui ó, do zero, e estou indo para a direita, os valores de x estão aumentando, vocês concordam? Então, quanto maior eu pegar os valores aqui, maiores são os valores de x. Conforme o x está aumentando, o que está acontecendo com o y? Ele está aumentando também, por isso que a gente tem a ideia de função crescente. O y aumenta do mesmo jeito que o x aumenta. Então, o x aumentou, o y aumentou também, tá bem? Então, é isso que a gente tem. Ó, vamos pegar aqui agora, por exemplo, chamar aqui de C, nesse pedacinho, ó, de B até C. Vou pegar dois valores aqui, que eu vou chamar esse primeiro aqui de x3, tá bem? E esse carinha aqui de x4, tá bom? Vamos lá, vem comigo. O que a gente tem? Se eu pegar aqui, vou até o gráfico da minha função, beleza? Localizei ele. Então, agora eu teria que fazer o seguinte, vou até o eixo y. Esse cara aqui, por exemplo, seria quem? Seria o f do x3, beleza? Então, o que a gente faz? Ó, não se preocupe com o desenho aqui não, tá bem? Então, ó, pego o x3, vou até o gráfico e seria quem? O f do x3. Se eu pegar o x4, o que eu faço? Vou até o gráfico, ó, paro aqui, e eu vou até o meu eixo y.
esse ponto que eu obtenho aqui seria o f do x4. O que eu quero trazer aqui para vocês? O mesmo argumento, ó. Este comprimento total aqui seria o f do x3. Já esta outra parte aqui seria o f do x4. Se você observar, como eu fiz, x3 é menor que x4, tá bem? Porém, o que aconteceu? Olha só, esse traço que está em verde aqui, pessoal, ó, esse pedaço verde, ele é o quê? Ele é maior, ou seja, o f do x3, ele é maior que o pedaço que está o quê? Aqui em rosa. Ele é maior que quem? Que a f do x4. Nessas condições, nós dizemos que de b até c, a minha função ela é o quê? Ela é decrescente. Por quê? O x está aumentando, porém o y está fazendo o quê? Está diminuindo, tá bem? E aí depois ele volta a crescer do c em diante, do c para frente, ela volta a crescer até chegar no d. Então eu posso ter funções onde ela tem partes crescentes, partes decrescentes e assim por diante. Por exemplo, se você pega lá a função que a gente já está usando bastante nas nossas aulas, que é f de x igual a x ao quadrado, cujo seu gráfico ela é uma parábola, tá bem? Aqui é uma parábola bem específica, tá? Ela tem esse formato. Se você observar, ela tem duas partes, né? Eu tenho aqui a parte crescente, eu tenho aqui a parte decrescente, e aí eu tenho também a parte o quê? A parte crescente. Então, nesse caso, a gente diria que ela é decrescente para valores menores que zero e crescente para valores maiores que zero. Isso tudo porque a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Se ela tivesse a concavidade voltada para baixo, isso tudo iria mudar, tá bem? Então é isso aí. Pessoal, e se eu tiver uma função com a sua regra? Por exemplo, digamos que você tenha lá a função f de x igual ao quê? 2x mais 1. E eu quero verificar se essa função ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, isso aqui é uma reta, tá bem? Então, que a gente já sabe, função do primeiro grau, função afim, o seu gráfico é uma reta. Como é que você faz? Vamos pegar dois valores quaisquer, você não pode assumir ninguém especificamente. Então, x1 menor que x2. Eu tenho que chegar que f de x1 é o quê? Menor que f de x2 ou o caso contrário. O que a gente vai fazer? Ó, x1 é menor que x2. O que eu tenho? Eu tenho um 2 multiplicando a minha variável. Então, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados aqui e esse sinal não vai se alterar, porque o 2 é um número positivo. Então, ó, 2 vezes x1 ainda será menor que 2 vezes quem? Então, se x1 é menor que x2, então o dobro de x1 ainda será menor que o quê? Que o dobro de x2. Beleza, aí o que a gente vai fazer agora? Observe que está faltando esse mais 1. Então, eu vou pegar e vou adicionar esse mais 1 dos dois lados. Então, ficaria 2x1 mais 1 vai continuar sendo menor que quem? 2x2 também como mais 1. Porém, pessoal, o que é isso daqui? Se você observar, é como se você tivesse, no lugar da sua variável x, substituído por x1. Então, esse daqui é o f do x1. Se você pegar agora aqui o x2, é como se você tivesse substituído na variável da sua função. Então, essa parcela aqui é quem? É o f do x2. E o que a gente tem? F de x1 menor que f de x2. O que aconteceu, então? Eu tinha x1 menor que x2 e implicou f de x1 menor que quem? Que f de x2. Então, significa que a minha função ela é o quê? Ela é crescente. E aí, pessoal, a gente só confirma o que a gente já sabe, o que você já deve estar lembrado. Quando eu tenho uma função do primeiro grau, a gente tem uma reta. E esse cara aqui, que é o coeficiente que a gente chama de angular, ele é maior que zero. E toda vez que eu tenho lá uma função f de x igual a x mais b, se o a é maior que zero, a gente tem uma reta crescente. E aí, se o a fosse menor que zero, a gente teria uma reta o quê? Decrescente. Por isso que a gente tem esses tipos de sinal. Beleza, gente? É isso que eu tenho para falar para vocês sobre função crescente ou função decrescente. Um grande abraço para vocês. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, pode dar o dislike. E mais ainda, comente por quê? Porque assim eu vou produzir vídeos pensando em atender os seus desejos. Um grande abraço para você e até a próxima.